Jesus esteja em nossos corações e para o nosso preparo convidamos a nossa irmã Leila para a leitura da página. Vida Feliz, psicografia de Paulo Pereira Franco, ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, é a lição 69. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus, e tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. Possamos fechar os nossos olhos, elevá-los ao pensamento a Deus, que no Mestre Jesus é cristão, Senhor, mais uma vez reunidos em seu nome, pedindo o seu amparo para que possamos ter uma boa noite de estudo em nossa casa. Que possamos, Senhor, receber o teu amparo e pedimos também que possa recorrer a cada um de nós, em especial o nosso irmão que fará o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Vamos convidar a nossa irmã Rosângela que fará a divulgação da obra. Boa noite, queridos irmãos. A obra que nós trazemos para a divulgação hoje chama-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Esse livro é um profundo mergulho que Leon Denis traz para nós sobre o Espiritismo e sobre as questões que ele aborda, transitando suave, serenamente, filosoficamente nas questões do Espiritismo. Você sente como se estivesse lendo, quem já leu o Livro dos Espíritos, né, nossa obra básica, sente que está nadando no Livro dos Espíritos, que está sentado junto com Kardec, junto com Leon Denis, conversando sobre o Livro dos Espíritos, mas num mergulho mais aprofundado em cada pergunta, nas questões do ser, por que sentimos tantas dores, né? Qual a razão do nosso destino. E na introdução, justamente onde Leon Denis abre sua alma e expõe por que ele se sentiu tão bem, tão feliz, tão realizado, tão completo, quando conheceu o Livro dos Espíritos aos 18 anos. Quando, como nós, acho que a maioria das mulheres sabe, gosta de olhar as coisinhas bonitas no shopping, o divertimento dele era olhar livros, lançamentos de livros em livrarias, mesmo que não pudesse comprar. E aí ele deu de cara com o Livro dos Espíritos, pegou, comprou e nunca mais largou. E assim, através desse estudo e desse abraço que ele deu no Espiritismo, ele trouxe para nós essa e outras obras. E hoje nós estamos apresentando essa. Muito obrigada, queridos irmãos. Agora nós vamos passar ao nosso estudo. Hoje o nosso expositor é o nosso irmão Rafael Câmara, que é da Ordem Espírita de Sicília, que fica localizado na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 2019, em Senador do Camará. Nós estamos dando continuidade ao mês Espírita em homenagem à família, e o tema será a importância do diálogo em família. Nós possamos vibrar com o nosso irmão Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus
é com muita alegria que a gente realiza mais uma atividade de diálogo, de troca de experiências, para que a gente possa seguir uma conduta um pouquinho melhor do que aquela que a gente vinha conduzindo ao longo dos nossos dias. Desde já, eu trago abraço da minha instituição espírita, a Ordem Espírita de Sicília, e é muito importante a gente manter esse laço fraterno entre as instituições. Inclusive, o nosso companheiro Alexandre vai fazer uma visita à minha casa espírita na semana que vem. E é muito oportuno e feliz esse diálogo, né, entre as instituições, porque isso não só fortalece o movimento espírita, como permite que a gente se entrelace e a gente sinta verdadeiramente o que é trabalhar dentro da obra do Cristo com laços de amizade e de fraternidade. E me foi dada uma missão um tanto quanto complicada de falar sobre a importância do diálogo na convivência familiar. Dialogar é essencial para que a gente resolva qualquer problemática. Se nós estamos observando conflitos armados acontecendo entre duas nações, a primeira coisa que a gente pensa é que as duas maiores autoridades dentro daquelas nações deveriam se encontrar e resolver as suas diferenças da melhor forma possível. Assim diz Emmanuel, num livro de mensagens publicado e, claro, psicografado por Chico Xavier, chamado Vida em Vida, e ele cita justamente essa questão. Como o diálogo é importante para resolver qualquer problemática, qualquer dificuldade. Isso dentro das diversas instâncias humanas. Se a gente tem algum companheiro que está tendo dificuldade com uma empresa, afinal recebeu um eletrodoméstico que não veio funcionando adequadamente, e aí tentou de várias maneiras resolver a situação e não conseguiu, ele entra na justiça. E aí tem lá o diálogo entre o juiz, a empresa e a pessoa que sofreu a situação, para que resolvam aquilo da melhor maneira possível. Aqui a gente tem um exemplo claro, né, daquele aluno que encontra determinada dificuldade de aprendizado, ou que tem um problema de convivência ali dentro da turma, e ele, ao conversar com o professor, ao dialogar, é possível resolver aquela problemática. O convite, que geralmente a direção, a coordenação pedagógica, né, a orientação pedagógica fazem para que pais e responsáveis visitem a instituição para que resolvam alguma situação, ela envolve basicamente o diálogo. Porque uma situação que às vezes parece absurda, gigantesca, ela se torna pequena a partir do momento em que as partes em conflito têm a possibilidade de colocar o seu ponto de vista. E aí, fica essa questão do destaque para a harmonia nas relações humanas, justamente causada, né, o caminho pelo diálogo. Olha só que interessante. Destaca-se na atualidade terrestre a conveniência por instrumento de harmonia nas relações humanas. Entendimento de nação a nação, de grupo a grupo. Raros companheiros, porém, reconhecem, por enquanto, a legitimidade da indicação para a segurança doméstica. Ou seja, o que a gente faz? A gente observa nações em conflito e a gente fica pensando, esses presidentes, essas autoridades precisam sentar e conversar, porque essa situação de guerra não cabe mais no nosso mundo. E aí a
professor o que faz? Os chama à responsabilidade para dialogar com eles, para que resolvam aquela situação da melhor maneira possível, para que não entrem mais em brigas e discussões. A gente percebe, por exemplo, no consultório, entre o médico e o paciente, é necessária aquela conversa em que o paciente explique exatamente aquilo que ele está sentindo. E o médico atento, empático, observando, analisando e principalmente ouvindo de maneira atenta aquilo que o paciente está dizendo para que aquela doença, aquela dificuldade seja sanada. No entanto, a gente não faz o mesmo quando a gente pensa no nosso lar, na nossa família. Muitas vezes a gente acha que a resolução do problema é, na verdade, ficar calado, é deixar para lá. Quem sabe no outro dia aquela situação se resolva como que por mágica. A gente não leva a palavra diálogo a sério quando a gente precisa resolver alguma situação que principalmente atinja o nosso ego, o nosso orgulho. Se a gente se sente ofendido, magoado, chateado, a gente resolve então não agir de maneira fraterna. Muitas vezes agimos de maneira ríspida, quando não nos calamos no momento em que a gente tem a oportunidade de ser mais fraterno. E a gente precisa enxergar que o lar, a família, é justamente para que a gente desenvolva essa capacidade de dialogar, de resolver conflitos através da conversa. Por isso, Emmanuel coloca a questão dessa legitimidade e coloca a ideia de segurança doméstica. Do contrário, nós estaremos dentro de uma casa, de uma residência, mas não de um lar de verdade. Porque o lar, ele precisa dessa convivência, ele precisa dessa troca de olhares, ele precisa dessa experiência conjunta. E aí a gente chama a atenção, olha só que interessante o que ocorre conosco. Tem um livro que é fantástico, novíssimo, foi lançado há pouco tempo, uma obra espírita inovadora. Foi publicado, deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Mais ou menos ali por volta de 1866, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Dentro desta obra maravilhosa, a gente vai encontrar um trechinho que fala justamente sobre aquilo que nós estamos observando na imagem. Olha só que curioso. Em todos os ambientes em que nós estamos, a nossa busca é por sermos fraternos, por sermos harmoniosos, por sermos cada vez menos amargos, mas ao contrário da transformação que a gente deveria realizar dentro de nós, o que a gente faz é colocar o famoso verniz social. A imagem é mais importante do que o tornar-se. E aí a gente coloca uma máscara nos fingindo de bons moços. Reparem bem, em todos os ambientes, nós estamos dispostos a colocar um sorriso largo no rosto, sem demonstrar verdadeiramente o que está no nosso coração. Sem mostrar o quão complicados, o quão difíceis nós somos. Isso acontece muito dentro da casa espírita. Vejam bem, é importante dizer que eu não sou especialista em diálogos e resolução de conflitos dentro do ambiente familiar. Na verdade, eu agradeço muito o fato de que nós temos as obras subsidiárias, né, de Chico Xavier, de Emmanuel, de Joana, e as obras básicas ditadas pelos espíritos e codificadas por Kardec.
determinada propriedade que não é própria de mim, mas sim da espiritualidade maior. Eu estou colocando na conta deles mesmo, gente. Mas olha só, esse diálogo que é necessário, ele faz com que a gente abra nosso coração e demonstre quem nós somos de verdade, das nossas falhas e das nossas potencialidades também. De nada adianta a gente vestir uma máscara de bons moços se dentro do lar, da família, nós mostramos quem nós somos e, pior, tentamos colocar o nosso pior lado para demonstrar aqueles que nós amamos. Muitas vezes na casa espírita, nós fazemos isso. Chegamos à casa espírita num ambiente de harmonia e nós nos tornamos verdadeiros cristãos, seguindo nas sendas do progresso, falando sobre fraternidade e amor. Mas, ao sair da casa espírita, ao chegar no lar, nós tornamos aquele lugar vazio de sentimentos. Então nós estamos colocando uma casca que não tem preenchimento. O Espírito Lázaro, no capítulo 9, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos chama a atenção em relação a isso. Esse capítulo, aliás, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, ele é muito profícuo para essa situação. Afinal, o que é ser bem-aventurado? É ser feliz, pleno, completo. Então, para que eu alcance essa felicidade que eu tanto almejo, uma das coisas necessárias é que eu seja brando, que eu seja pacífico, que eu seja amoroso com as pessoas à minha volta. Primeiramente, com aqueles próximos que são mais próximos de mim. Ora, quem são? Os meus familiares. Aquelas pessoas com quem eu escolhi construir um laço consanguíneo, muitas vezes, mas não há necessidade de ser consanguíneo, mas sim afetivo. E a gente lembra que nós escolhemos isso muitas vezes. Em muitas situações, lá na espiritualidade, a gente estava conversando com o nosso mentor, com nossos amigos espirituais, em um diálogo particular com Deus, na nossa intimidade, e a gente decidiu que a gente viria encarnar em um lar com pessoas que eram necessárias para que a gente desenvolvesse determinadas características que estavam faltando, com pessoas essenciais para que a gente conseguisse galgar mais algumas etapas da nossa evolução. E aí a gente nasce e se desenvolve num ambiente que muitas vezes a gente não dá o devido valor. E a gente forma um novo núcleo familiar, carregando inúmeros problemas que nós mesmos causamos no antigo ambiente em que convivíamos. E aí a gente vai encontrar o trecho a afabilidade e a doçura. Olha só que interessante. Lázaro coloca que a benevolência para com os semelhantes produz a afabilidade e a doçura. Só que é preciso que a gente não se fie nas aparências, que a gente não se apegue a parecer bondoso, a parecer afável, e sim a se tornar. E principalmente no momento em que nós falharmos, afinal, nós ainda não somos perfeitos, mas não é desculpa para que a gente erre continuamente, mas se nós falharmos, que a gente tenha a hombridade, que a gente tenha a humildade de pedir perdão, de dar alguns passos atrás, de silenciar e de ouvir o outro no momento em que nós ferimos ele. E aí o Espírito Lázaro coloca o seguinte: quantos há cuja fingida bonomia
não passa de máscara para o exterior. Ali está um pouquinho diferente, né? De uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. Que são brandas, desde que nada as agache, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por detrás. Obviamente, nenhum de nós é assim, né, gente? A gente comete um erro aqui, outro ali, mas a gente não é assim. É difícil a gente reconhecer, e é por isso que quando a gente lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa leitura não é só difícil, no sentido de que há algumas palavras que a gente precisa recorrer ao dicionário. Ela é difícil porque ela faz com que a gente entre em contato com as nossas sombras interiores. Ela faz com que a gente perceba aonde nós ainda estamos falhando. E ela nos convida a mudar. Então isso mexe conosco. É como revolver o fundo do rio, e aí aquela sujeira ela sobe e fica à vista. E nós nos sentimos vulneráveis. Mas essa vulnerabilidade é apenas aparente. Porque se a gente ama as pessoas com as quais a gente convive, é importante que a gente demonstre as nossas falhas e assuma as nossas falhas, para que a gente não haja dessa maneira. Com as pessoas com as quais a gente não tenha um grande laço, uma convivência expressiva, a gente age com doçura. E com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, que a gente demonstre aquela coisa complicada. Eu lembro de uma amiga minha que ela tem um filho que ele é maravilhoso na escola. Ele vive sendo elogiado na escola. Afinal, ele come o lanche adequadamente, ele faz os trabalhos, ele copia tudo que tem que ser copiado, ele respeita os professores e professoras, é carinhoso com a direção. No entanto, em casa, esta criança rabisca a parede, grita, berra, corre por aí, coisas próprias de criança. Mas por que isso acontece? Por que a mãe chama atenção em relação a isso? Porque no lar, ele tem a possibilidade de ser ele mesmo. Na sociedade, nós somos cobrados a seguir determinados protocolos, a vestir determinadas situações. Ali no ambiente doméstico é que a gente se revela quem a gente é de verdade. Viram quanto é importante a gente se tornar uma pessoa melhor? Mais carinhosa, mais afetuosa, que estabeleça sempre o diálogo. Porque senão a frieza, ela acaba adentrando o ambiente doméstico. E aqueles que a gente gosta, que a gente quer bem, acabam se distanciando, justamente porque nós agimos de maneira ríspida ou indiferente. O Espírito Lázaro continua aqui já chamando a atenção justamente sobre o ambiente doméstico. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tirando os domésticos, fazem com que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo. Por quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo de usar a autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se
de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Esse tirano doméstico, ele habita dentro de nós. Todos nós, em algum momento, já nos enfurecemos de tal maneira que era difícil até a gente se reconhecer. Em certas situações, a gente acaba demonstrando essa tirania sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa, o nosso marido, sobre os nossos pais. E a gente precisa se desvencilhar disso. Aliás, é muito interessante a gente notar essa questão, ela não está direcionada apenas à figura masculina. No período de Kardec e nos períodos anteriores, obviamente, essa situação era mais densa e voltada para o aspecto masculino, porque o homem era o responsável por prover o lar. Era aquele que trazia o alimento para casa. E ele, portanto, exercia certa autoridade que muitas vezes beirava ou ultrapassava o sentido da tirania. Hoje, as situações são muito mais democráticas, vamos dizer assim. Afinal, nós temos as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres ascendendo socialmente e assumindo determinadas responsabilidades no lar. Falta para alguns de nós, homens, assumir a responsabilidade dos afazeres domésticos e no cuidado com os filhos, para que a harmonia se estabeleça plenamente. Só um adendo, gente. Nossa mão não vai cair. Nós não vamos perder a nossa, vamos dizer assim, masculinidade, caso a gente lave a louça, varra a casa, cuide dos filhos, troque fraldas. Nós estamos ali para isso. Aliás, é muito importante a gente refletir sobre essa questão, porque isso faz com que a gente retire parte desse orgulho que acaba fazendo parte da persona masculina e faz com que a gente enxergue a todos nós como iguais que somos. A gente esquece que nós estamos homens e mulheres. Nós somos espíritos. E, ao longo das múltiplas encarnações, vamos assumir inúmeros papéis. E, aliás, o contexto familiar já mudou significativamente. A família ideal, a família genuinamente cristã, ela ainda não existe. O que nós temos são ensaios para essa família que vive plenamente Jesus dentro do lar. Então, a gente pode encontrar inúmeras configurações diferentes de famílias, todas elas válidas, significativamente válidas, se elas estão exercitando o amor, o diálogo, a convivência. Então é importante que a gente não caia nessa armadilha em acreditar que o fato de que a nossa família está sob o nosso jugo, sob a nossa autoridade, isso significa que essas pessoas estão nos amando e nos querendo bem sempre. A gente precisa refletir sobre os atos que nós estamos fazendo para que esse amor ele floresça, para que ele cresça. Portanto, a gente chama atenção para a pergunta aqui que é feita por Emmanuel, do livro que eu já havia citado, Vida em Vida. Por que não manter no lar o ponto de encontro dos corações que compõem a equipe familiar? Repara que ele chama de equipe familiar. Ou seja, cada um de nós tem alguma função na família. Obviamente, essas funções do diálogo, elas podem ser trocadas de acordo com os nossos afazeres, as nossas potencialidades, nossas facilidades. Eu lembro de uma companheira que ela estava contando aos risos a seguinte situação. O marido dela havia chegado em casa com um chuveiro elétrico novo, afinal o antigo havia queimado, não tinha mais jeito. Então ele foi lá tentar instalar o chuveiro elétrico. E ele
conseguiu de maneira nenhuma. Se revoltou, né? Gritou, quase bateu no pobre do chuveiro. Então, ele foi dormir, descansar um pouco, para que, quem sabe, ele não acordasse no dia seguinte pela manhã e tivesse a mente mais esclarecida para conseguir fazer aquilo. Pois bem, isso era 1h da manhã. Às 2 da manhã ele ouviu um barulho e acordou. Foi até o banheiro e o chuveiro estava lá instalado. Por quê? Pela esposa que estava contando aos risos aquela situação. Vejam como é que a coisa funciona. No caso, a esposa era filha de eletricista. Já tinha as artimanhas para resolver aquelas problemáticas. Bastava a conversa e o ceder para que o problema fosse resolvido. E não demoraria das 8 até 1 da manhã. Viram como essa situação é importante? É importante a gente refletir sobre isso. Nós somos uma equipe familiar. Cada um de nós vai suprindo as necessidades do outro. Mas para isso, a gente precisa entender quais são as necessidades daqueles que convivem conosco, no mesmo ambiente. É preciso que os outros entendam as nossas necessidades. E, é claro, as facilidades também e potencialidades. Assim a gente vai se encaixando, vai complementando um ao outro. E ninguém precisa se desesperar por causa de um chuveiro elétrico. Mas olha só que curioso. É preciso que a gente observe a importância dessa palavra compreensiva e oportuna. Por quê? Ali eu coloquei a foto de um anel, né, de diamantes. Porque eu lembro de uma historinha que Chico contava. Sim, eu estou ficando velho, talvez eu já tenha contado essa história, mas Chico disse certa vez que ele precisou conversar com uma mulher que estava desesperada com os conflitos que ela tinha com a irmã. Porque ela sempre tinha necessidade de falar a verdade para a irmã. E ela não aguentava, porque a irmã fazia inúmeras coisas que eram erradas e ela tinha que dizer a verdade. O problema é que a gente confunde a sinceridade com falta de educação. E aí Chico começou a conversar com ela e disse o seguinte, que a verdade é como um diamante. Se a gente presenteia uma pessoa com um anel de diamantes, aquela pessoa vai ficar maravilhada com aquele presente. Se uma pessoa que está necessitada e recebe esse diamante, ela vai transformar aquele diamante em benefício para si. Assim como acontece com a verdade. Mas ninguém vai receber um diamante de maneira feliz se pegarem o diamante e jogarem na cara dela. Então, a gente precisa observar qual é a melhor oportunidade para dar esse presente maravilhoso. Para que a gente compreenda o outro e perceba quando ele está no momento mais adequado para falar. Para que a gente possa falar aquilo que é necessário. Porque senão as palavras vão ser cuspidas e jogadas ao vento. Elas não vão ser aproveitadas. E quantas vezes a gente não faz isso? O outro está em desarmonia e a gente aproveita esse momento para espezinhar, para transtornar o outro. Quando na verdade o que a gente deveria fazer era pacificar e ajudar o outro a resolver a problemática que a gente está apontando. Mas não, muitas vezes o que a gente quer é apontar o dedo mesmo. É ferir o outro, sem pensar nas consequências. E aí vem o que a gente chama de ressaca moral. Depois nós mesmos nos arrependemos. Depois nós mesmos ficamos preocupados com aquilo que nós causamos ao falar a verdade na hora errada. É preciso que a gente aprenda a silenciar.
observar para que o momento oportuno seja alcançado. Para que a gente não incorra nesse erro. E muitas vezes, depois de soltar a verdade da pior maneira possível, a gente não volta atrás. A gente fica moralmente abalado com aquele erro que nós cometemos. Mas a gente não pede desculpas, a gente não volta atrás, a gente não dá alguns passos para trás, não admite, eu errei. E aí cria um círculo de ofensas, um círculo em que as verdades são jogadas como pedradas. E olha só que interessante. Emmanuel coloca que é preciso que a gente não sonegue o pagamento do imposto verbal do amor que todos devemos uns aos outros no Instituto da Evolução. Essa conta ela é maravilhosa, porque é uma dívida que a gente consegue pagar facilmente. Não tem Casas Bahia, não tem cartão de crédito nos cobrando. O que tem é uma dívida de amor que a gente precisa pagar, e a gente tem amor em abundância. Nós somos filhos de um Pai amoroso e misericordioso. Então a gente tem essa semente dentro de nós. E é a única potencialidade, é a única riqueza que nós temos, que quando a gente divide, ela se multiplica. Então a gente consegue pagar tranquilamente essa dívida. Sendo amoroso, sendo misericordioso, sendo cuidadoso com as nossas palavras. Pensando atenciosamente no atendimento das necessidades dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, daquilo que é essencial para eles. E muitas vezes, aquilo que a gente acha que é essencial que ele ouça, aquela verdade que a gente precisa jogar na cara, se de repente a gente ouvir o outro lado da história, a gente vai perceber que aquela verdade, na verdade, era minha. Não era a verdade absoluta. Era apenas um ponto de vista diante de uma imensidão de pontos que eram possíveis de serem vistos. E ao ouvir o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos pais, a gente vai se dar conta disso. Por isso é importante estabelecer esse diálogo. E olha só, muito importante também a gente refletir sobre as diferenças geracionais. E olha só, não importa a idade física, importante, né? Idade física. Porque aquele ser que nós estamos ali, né, no diálogo, ele é um espírito, carregando múltiplas experiências dentro de si, múltiplas tendências positivas e negativas. E aí, de repente, a gente pode incentivar aquilo que não é bom. Então, a idade física não necessariamente condiz com a maturidade espiritual. Importante ressaltar, na obra Boa Nova, que é ditada por Humberto de Campos e psicografada por Chico Xavier, a gente vai encontrar Jesus dentro do seu lar. Há aquela passagem que é bastante conhecida, que Jesus é colocado no diálogo com os seguidores do templo. E mesmo em tenra idade, ele consegue demonstrar uma sabedoria extraordinária. E a mãe, percebendo aquilo, seria para nós como se a gente percebesse que nosso filho é superdotado. Maria, preocupada com seu filho, decide então sugerir a ele, olha só como é que ela também foi incrível, porque ela conversou com Jesus, perguntando a ele o que ele desejava, embora ela já tivesse uma ideia. E aí ela ofereceu que ele se direcionasse então para o templo, para que ali ele recebesse os ensinamentos de Deus e seguisse uma vida religiosa.
Mas Jesus se nega e diz que prefere ficar na carpintaria com o Pai, como se desse o exemplo, e verdadeiramente dá, né, de que é no ambiente doméstico que a gente é capaz de se desenvolver. Ele não tinha necessidade de se desenvolver porque já era um espírito puro, mas auxiliaria Maria e José, que embora já fossem espíritos com uma certa envergadura moral, precisavam também de um acompanhamento. E naquela convivência, ele com certeza tocou e transformou aqueles corações. E a gente precisa observar isso. Quando a gente está dentro do nosso lar, da nossa casa, nós estamos convivendo com espíritos. A gente não é médium à toa, né? Todos nós somos médiums, mas nesse caso nós estamos conversando com espíritos encarnados. Então a gente precisa ter esse olhar. A gente vive como se a reencarnação não existisse. Ao observar determinada tendência dos nossos filhos, possivelmente isso ele traz de encarnações passadas. Ao perceber alguns erros que nós cometemos, isso a gente já traz como tendência. Então, a gente, como equipe familiar, vai se ajustando. Então, olha só, não importa a idade física, a gente precisa escutar as tendências e aspirações, oferecendo-lhes, na frase amiga, a luz de nossas próprias experiências, de modo a auxiliar os nossos filhos, de modo a auxiliar aqueles que encarnaram há menos tempo, tanto quanto possível, a sentir. Olha só, sentir raciocinando. É importante que a sentimentalidade esteja lado a lado com a racionalidade e a discernir o rumo exato que lhe se dissegue à frente, nas sendas que lhes caiba trilhar. Às vezes a gente esquece isso, né? É uma frase que todo pai diz, mas ele também não vive como se essa frase fosse verdade. A gente cria os nossos filhos para o mundo. A gente costuma falar isso. Mas a gente quer sempre que o filho esteja próximo de nós e faça tudo aquilo que a gente está dizendo. Olha, você precisa fazer isso, precisa seguir certa profissão, né? Precisa seguir esse caminho. Vista essa roupa. E a gente quer que o filho seja uma cópia de nós, sendo que ele é um espírito, uma personalidade única, que obviamente é influenciada de certa maneira por nós. Mas a gente precisa ouvir atentamente os nossos filhos e entender aquilo que eles desejam. E a gente vai encontrar certas coisas que no nosso olhar preconceituoso parecem discrepantes, como por exemplo, uma menina que parece uma flor delicada fazendo jiu-jitsu, ou um garoto, né, demonstrando toda a sua masculinidade, entre aspas, e fazendo balé. Tudo que a gente precisa é ouvir atentamente aquilo que os nossos filhos desejam e entrar em consonância com aquilo que a gente também espera. Afinal, existem escolhas ruins. Os nossos filhos acabam fazendo escolhas ruins, mas até nisso é importante, dependendo do grau de maturidade, que a gente deixe que eles sigam o caminho, que a gente avise, mas que a gente deixe eles seguirem o caminho, porque no momento em que eles perceberem que não estão no bom caminho, eles vão retornar. Se a gente não estabelece um diálogo, eles não vão perceber o lar como um pouso amigo. Vão acreditar que a casa é mais um ambiente de turbulência, que vai causar problemas. E ao invés de nos procurar quando houver necessidade, vão procurar outras pessoas. E muitas vezes não vão aconselhar tão bem quanto a gente. Então, olha só. Agora falando, né, sobre a outra perspectiva. Não importa que teus pais ou orientadores em família se mostrem nessa ou naquela posição diferente do calendário que rege a existência corpórea. Aliás, isso é muito curioso também.
a gente encontra jovens que a gente costuma enxergar como aqueles que vão mudar o mundo, que vão causar revoluções, né? E vão modificar as estruturas que estão engessadas. E a gente vai e olha aqueles jovens parados, muito tranquilos, que não tem aquela ação, que parecem que tem 80 anos. E a gente vai encontrar indivíduos como um senhor que frequenta a minha instituição, que no auge dos seus 80 anos, de repente passa o ônibus que ele precisava pegar e ele corre uma maratona para conseguir alcançar o ônibus e dá palestras em inúmeras instituições espíritas das mais distantes. E essa energia, essa jovialidade é própria do seu caráter. Então, muitas vezes a gente quer cercear os nossos pais, os nossos orientadores, acreditando que eles não são capazes de fazer determinadas coisas. E aí, na ânsia de querer protegê-los, o que a gente faz é minar as forças que eles têm, minar as potencialidades que eles demonstram, podar aquilo que eles conseguem e desejam fazer. Então, o que a gente precisa fazer? Estabelecer esse diálogo. É preciso essa convivência. Então, olha só, a gente vai poder anotar os pontos de vista e dar aos nossos pais, no veículo do carinho e do respeito, quanto a gente sabe e pensa de melhor relativamente aos problemas da vida, para que semelhantes valores acabem sendo incorporados no patrimônio espiritual, ou seja, no âmago do ser. Ninguém aprende sendo torturado psicologicamente. Ninguém aprende com rispidez. Aliás, isso é uma comprovação, inclusive, da área de educação. Quanto mais laços afetivos as crianças e os jovens têm com seus professores, mais fácil se torna o aprendizado. E o mesmo acontece dentro do lar. Quanto mais amorosos, harmoniosos nós formos, mais receptivos nós formos, mais as nossas lições vão ser guardadas no coração. E isso pode até não fazer diferença, tanta diferença assim nessa existência, mas vai fazer diferença para a vida espiritual, para as próximas encarnações. Então não adianta a gente ficar pensando, não tem jeito, não vai ser possível mudar. A gente vai até 11h30 da noite, não é isso, gente? Desculpem. Para que a gente encerre, é preciso que a gente reflita bastante sobre essa palavrinha, porque é na conversação que a gente vai conhecendo e se aprofundando no entendimento sobre o outro. Olha só, a gente não pode deixar esse diálogo acontecer apenas nos dias de conflito, apenas nos dias em que a gente está percebendo que a situação está absurda. É preciso que a gente estabeleça o diálogo continuamente, aprendendo e nos fortalecendo juntos, para que a gente consiga, olha só, fazer isso aqui. Tem um casal que eu conheço, que eles fizeram um resgate de si mesmos, por parte do marido, porque ele agia com indiferença, com rispidez. Isso estava fazendo com que o casamento fosse destruído. E ao perceber isso, que ele ia perder a mulher que ele amava, ele resolveu tomar uma atitude. Então ele começou a conversar mais com a esposa, a ouvir ela contar o seu dia. E ele resolveu então, depois de um certo tempo, comprar uma viagem. E assim eles viajaram. Assim que chegaram, ele queria ficar deitado para dormir, e ela o ficou perturbando para que andasse pela praia. Mas ele cedeu e decidiu fazer isso, e ficou ouvindo ela descrevendo o barulho das ondas, a maciez da areia, e se maravilhou com aquela
Eles visitaram pontos turísticos sempre a pedido dela, porque ele não queria. Mas ele acabou descobrindo coisas incríveis. Ao final da viagem, a esposa perguntou: você quer me contar alguma coisa? Aí ele: como assim? Não, porque você foi ao médico recentemente, você está com algum segredo, você está à beira da morte, não é possível. Porque você está diferente. Me conta logo, fala a verdade. E a verdade é que ele havia se transformado, porque ele percebeu a importância de manter essa afabilidade, essa doçura e esse diálogo continuamente. A gente vai viver mais feliz, vai viver mais tranquilo e vai ser mais verdadeiro. A gente não vai ter necessidade de colocar esse verniz social, colocar essa máscara, porque as pessoas vão conhecer quem nós somos, as pessoas que nos amam. E o melhor de tudo isso, elas vão gostar do que estão vendo e vão inclusive perdoar as nossas falhas, porque nos entendem de maneira profunda, fraterna, harmoniosa, assim como a gente também vai fazer o mesmo. Então, que Jesus nos abençoe e nos auxilie nesse processo de uso do diálogo para a resolução de conflitos e para estabelecimento de laços. Obrigado, gente. Nós agradecemos ao nosso irmão Rafael, querido Mestre Jesus, neste momento, pedimos a Ti que possas envolver a cada irmão que aqui está, que possa receber, segundo as suas necessidades, através dos frutos bem-fazejos, o amparo necessário para a sua caminhada. Que todo Senhor possa sentir-se, neste momento, mais fortalecidos e envolvidos pelo seu amor. Que cada um possa retornar aos seus lares, levando a paz deste ambiente. E lá, Senhor, repartir os seus semelhantes. Envolve Jesus aos nossos irmãos que aqui estão. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus possa acompanhar a cada um de vocês no retorno aos seus lares. Sigam em paz.